Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática, e agora a gente vai ver sobre o que vai ser a nossa aula. Aula 12. Objeto de conhecimento, multiplicação de matrizes, detalhamento, conceitos e aplicações de multiplicação de matrizes. Então, vamos agora para a nossa aula. Para a gente ver como que faz a multiplicação entre duas matrizes, vamos começar pela definição. Olha aí, a multiplicação, que a gente também chama de produto, nós temos, dadas duas matrizes A e B, chama-se produto AB, a matriz C, ou seja, AB vai ser uma multiplicação de duas matrizes, que vai resultar em uma única matriz C, onde cada elemento aqui da matriz C, ele vai ser dado pela soma de produtos entre alguns elementos das matrizes A e B. Mas quais são esses elementos? A gente vai pegar o primeiro elemento da primeira linha da matriz A e multiplicar pelo primeiro elemento da primeira coluna da matriz B. Em seguida, a gente vai pegar o segundo elemento da primeira linha da matriz A e multiplicar pelo segundo elemento da primeira coluna da matriz B. E assim, a gente vai fazendo todos esses produtos até chegar no último elemento da última linha da matriz A e multiplicar pelo último elemento da última coluna da matriz B. E tudo isso vai resultar nesse somatório aqui. Esse E maiúsculo significa somatório, que vai do 1 até o número de elementos que a gente vai multiplicar da matriz, para todo I e para todo K naturais, que são os índices aqui que representam as linhas e colunas das matrizes. Só que a gente olhando dessa forma, fica um pouco difícil da gente entender, né, quais elementos realmente eu vou pegar das matrizes. Então, como que a gente vai fazer para entender melhor essa multiplicação entre matrizes? A gente vai entender melhor fazendo o exemplo na prática. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Temos aqui, sejam as matrizes A e B. Temos a matriz A, com esses elementos, 1, 2, 3 e 4, e temos a matriz B, com os elementos 5, 6, 7 e 8. A primeira coisa que a gente deve identificar é a ordem das matrizes. Vejam que a matriz A é uma matriz de ordem 2 por 2, ela possui duas linhas e duas colunas. A matriz B também ela é de ordem 2 por 2, possui duas linhas e duas colunas. Para a gente poder multiplicar duas matrizes, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas aqui da segunda matriz. Aqui, nesse caso, são iguais esses números, então a gente vai sim poder multiplicar. Mas e aí? Como é que a gente faz essa multiplicação? Qual vai ser a ordem do resultado da multiplicação dessas duas matrizes? Então, a gente vai pegar primeiro a primeira linha aqui da matriz A com a primeira coluna da matriz B. E aí nós vamos multiplicar esse primeiro elemento aqui com este primeiro elemento aqui, por isso aqui está 1 vezes 5, e nós somamos com este segundo elemento aqui e multiplicamos por este segundo elemento aqui da matriz B, que é o 2 vezes 7. Vejam que dá um pouquinho de trabalho, mas a gente se organizando, a gente consegue fazer. E o que que a gente faz agora? Pega novamente a primeira linha da matriz A, só que agora com a segunda coluna da matriz B. E novamente a gente faz o mesmo, multiplica 1 pelo 6 e soma com o resultado da multiplicação do 2 pelo 8. Olha aqui, 1 vezes 6 mais 2 vezes 8. E aí nós vamos ter o segundo elemento da matriz.
Agora, a gente vem aqui para a segunda linha da matriz A, e agora a gente vai combinar ela com a primeira coluna da matriz B. Multiplicamos o 3 com o 5, 3 vezes 5, mais a multiplicação do 4 pelo 7. Está aqui 4 vezes 7, e assim a gente obtém o terceiro elemento da matriz. E por fim, a gente pega novamente a segunda linha, que nesse caso é a última linha da matriz A, com a segunda e última coluna da matriz B. E novamente multiplicamos aqui, ó, o 3 com 6, mais o 4 com 8. E assim a gente termina de montar o resultado da nossa matriz, da nossa multiplicação de matrizes. Onde o primeiro elemento vai ser 1 vezes 5, que é 5, mais 2 vezes 7, que é 14. O segundo elemento, 1 vezes 6, que é 6, mais 2 vezes 8, que é 16. O terceiro elemento vai ser 3 vezes 5, que é 15, mais 4 vezes 7, que é 28. E o último elemento vai ser 3 vezes 6, que é 18, mais 4 vezes 8, que é 32. Então, resolvemos primeiro a multiplicação, não é? Aqui estão os resultados das multiplicações. E, por último, a gente faz a soma. 5 mais 14, que dá 19. 6 mais 16, que dá 22. 15 mais 28, que dá 43. E 18 mais 32, que dá 50. Então, vejam que o resultado da multiplicação dessas duas matrizes resultou em uma multiplicação de ordem 2 por 2. Duas linhas e duas colunas. Então, dessa forma, a gente realiza a multiplicação de matrizes. E tem uma regrinha aqui, ó. A definição dada garante a existência do produto, ou seja, da multiplicação da matriz A pela matriz B, somente se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Pois A é do tipo M por N e B é do tipo N por P. Então, vejam só, aqui, ó, M é o número de linhas da matriz A e N é o número de colunas da matriz A. Aqui, N é o número de linhas da matriz B e P é o número de colunas da matriz B. Então, olha só, o número de colunas da matriz A, que é N, tem que ser igual ao número de linhas da matriz B, que também é N, o que comprova aqui a definição da garantia de existência da multiplicação entre as duas matrizes. A definição também afirma que o produto AB é uma matriz que tem o número de linhas de A e o número de colunas de B, pois a matriz resultante C igual a P é do tipo M vezes P. Então, olha só. Aqui nós temos o mesmo número de colunas da matriz A e o mesmo número de linhas da matriz B. Quando a gente multiplica elas duas, a ordem do resultado vai ser o número de linhas da matriz A, que é M, e o número de colunas da matriz B, que é P. E isso a gente acabou de ver no nosso exemplo. Olha só, a nossa matriz A era de ordem 2 por 2. E nós multiplicamos pela matriz B, que também é de ordem 2 por 2. Para a gente poder fazer essa multiplicação, esse número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. E o resultado dessa multiplicação, o produto AB, vai ser quem? A ordem dessa matriz vai ser o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B, o que nos dá também uma matriz 2 por 2
já que elas têm a mesma ordem. Então, a gente viu aqui um exemplo de multiplicação entre matrizes quadradas. Então, toda vez que a gente multiplicar uma matriz quadrada por outra matriz quadrada, o resultado vai ser a mesma ordem das duas matrizes que a gente multiplicou. Como a gente fez, né? A gente fez a multiplicação de duas matrizes de ordem 2, o resultado também foi uma matriz de ordem 2, que é aqui o nosso primeiro exemplo, né? A matriz A vezes B. Mas aí, se a gente pega uma matriz A de ordem 3 e multiplica por uma matriz M de ordem 3, o resultado dessa multiplicação também vai ser uma matriz de ordem 3. Se a gente pegar ali a matriz L de ordem 5 e multiplicar pela matriz M de ordem 5, o resultado dessa multiplicação também vai ser uma matriz de ordem 5. E assim vai valer para todas as matrizes quadradas que a gente quiser multiplicar. Mas isso só vai valer para matrizes quadradas? Eu só vou conseguir realizar multiplicação com matrizes quadradas? Não necessariamente. A gente tem que ver aquela regra lá que associa o número de colunas da primeira matriz com o número de linhas da segunda matriz. Elas têm que ser iguais, mas não necessariamente essas duas matrizes precisam ser quadradas. Vamos continuar vendo nossos exemplos. Observe novamente mais duas matrizes. Temos aqui a matriz A, de ordem 2 por 2, 5, 7, 2 e 11. E também temos a matriz B, que a gente já consegue ver aí que ela é de ordem 2 por 2. Então, vai ser possível a gente fazer a multiplicação. E olha o que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer a multiplicação da matriz A pela matriz B e depois a gente vai fazer a multiplicação da matriz B pela matriz A. Como é que vai ficar? Primeiro, quando a gente multiplicar a matriz A pela matriz B, a gente vai fazer todo aquele processo. Primeiro, a primeira linha da A com a primeira coluna da B. Depois, a primeira linha da A com a segunda coluna da B. Em seguida, a segunda linha da matriz A com a primeira coluna da matriz B. E depois, a segunda linha da matriz A com a segunda coluna da matriz B. E a gente vai ter essas multiplicações aqui. 5 vezes 6 mais 7 vezes 1, 5 vezes 5 mais 7 vezes 2, 2 vezes 6 mais 11 vezes 1 e 2 vezes 5 mais 11 vezes 2. 5 vezes 6 é 30, mais 7 vezes 1, que é 7. 5 vezes 5, 25, mais 7 vezes 2, 14. E agora vamos lá para a segunda linha dessa multiplicação. 2 vezes 6, 12, mais 11 vezes 1, 11. E o último elemento, 2 vezes 5, 10, mais 11 vezes 2, 22. E agora a gente só faz a soma. 30 mais 7, que vai dar 37. 25 mais 14, que vai dar 39. 12 mais 11, que dá 23. E 10 mais 22, que dá 32. E novamente a gente tem aqui como resultado uma matriz de ordem 2, já que as duas matrizes que a gente multiplicou também eram de ordem 2. Agora a gente vai fazer o contrário. Vamos pegar a matriz B e multiplicar pela matriz A. O que a gente vai fazer agora? Olha só, voltando aqui, agora a gente vai pegar a primeira linha da matriz B, multiplicar pela primeira coluna da matriz A e depois pela segunda coluna da matriz A. Depois a gente vai pegar a segunda linha da matriz B e multiplicar pela primeira coluna da matriz A e depois pela segunda coluna da matriz A. Vocês vão observar que os resultados serão diferentes. Então, olha só, nós vamos ter 6 vezes 5 mais 5 vezes 2, 6 vezes 7 mais 5 vezes 11, 1 vezes 5 mais 2 vezes 2 e 1 vezes 7 mais 2 vezes 11. Aí nós vamos ter esses resultados. 30 mais 10, 42 mais 55, 5 mais 4 e 7 mais 22, que vai nos dar essa matriz aqui. 40, 97, 9
e 29. Também temos uma matriz de ordem 2 por 2, mas vejam que ela é totalmente diferente do nosso outro resultado. Ó. Então, quando multiplicamos uma matriz A por uma matriz B, o resultado não vai ser o mesmo da multiplicação da matriz B pela matriz A. Então, vejam que diferente dos números reais que a gente conhece, que a gente multiplica, quando a gente multiplica um número pelo outro, não importa a ordem que a gente multiplica, o resultado sempre vai ser o mesmo. O que não vai acontecer quando a gente for multiplicar matrizes. Se a gente multiplica a matriz A pela matriz B, a gente tem um resultado, e se a gente multiplica a matriz B pela matriz A, a gente vai ter outro resultado. Vamos seguir aqui com a nossa aula. Agora a gente vai ver outras ordens de matrizes e vamos verificar se vai ser possível ou não a multiplicação entre elas. Vejam, será que a gente consegue multiplicar a matriz A pela matriz B? O que a gente tem que identificar primeiro? A ordem dessas matrizes. A matriz A é de ordem 2 por 2, tem 2 linhas e 2 colunas. A matriz B é de ordem 2 por 1. Ela tem 2 linhas e 1 coluna. Qual é o critério? O número de colunas da matriz A deve ser o mesmo número de linhas da matriz B. Então, ok, vamos conseguir realizar a multiplicação da matriz A pela matriz B. Agora, será que o contrário a gente vai conseguir fazer? Multiplicar a matriz B pela matriz A? Vamos ver. A matriz B ela é de ordem 2 por 1 e a matriz A é de ordem 2 por 2. O número de colunas da matriz B é 1 e o número de linhas da matriz A é 2. Então, vejam que são valores diferentes. Então, nesse caso aqui, não vai ser possível a gente multiplicar a matriz B pela matriz A. Só poderemos fazer A vezes B. Então, vejam, antes mesmo da gente realizar uma multiplicação, a gente já pode analisar se ela vai ou não vai ser possível. Vamos ver aqui as matrizes M e N. A matriz M, 4, 3, 1 na primeira linha e 1, 2, 3 na segunda linha. É uma matriz de ordem 2 por 3, pois ela tem 2 linhas e 3 colunas. Agora, a matriz N, ela é uma matriz de ordem 3 por 1. Ela tem 3 linhas e 1 coluna. Vamos ver se a gente vai conseguir multiplicá-las. O número de colunas da matriz M é 3 e o número de linhas da matriz N também é 3. Então, é possível multiplicar essas matrizes. E a gente já sabe o quê? Que o produto entre essas duas matrizes, ele vai ser de que ordem? Vai ser de ordem 2 por 1. Vamos conferir? Então, resolvendo aqui a multiplicação da matriz M pela matriz N. O que a gente faz primeiro? A gente pega a primeira linha da matriz M e multiplica pela única coluna da matriz N. Então, vamos ter 4 vezes 5, mais 3 vezes 1, mais 1 vezes 3. Esse vai ser o resultado da primeira linha dessa multiplicação. Agora, a gente vai pegar a segunda linha da matriz M e multiplicar pela única coluna da matriz N. Então, vamos ter 1 vezes 5, mais 2 vezes 1, mais 3 vezes 3. Então, já preenchemos aqui, agora só precisamos resolver essas multiplicações. Então, olha só, 4 vezes 5, 20, mais 3 vezes 1, que é 3, mais 1 vezes 3, que é 3. Agora, na outra linha, 1 vezes 5, 5, 2 vezes 1, 2, e 3 vezes 3, 9. E agora, a gente vai fazer essa soma final. 20 mais 3, que dá 26, e 5 mais 2 mais 9, que dá 16. Realmente ficamos com
o resultado de uma matriz de ordem 2 por 1. Possui duas linhas e uma coluna. Agora vamos ver mais um exemplo. Temos aqui as matrizes T e S. A gente vai fazer as duas multiplicações. Vamos multiplicar T por S e S por T. Mas será que vai ser possível a gente realizar essas multiplicações? Vamos conferir. A matriz T, ela é de ordem 3 por 2. Tem 3 linhas e 2 colunas. E a matriz S é de ordem 2 por 3. Ela tem 2 linhas e 3 colunas. O número de colunas da matriz T, que é 2, deve ser igual ao número de linhas da matriz S, que também é 2. Então, vai ser possível realizar a multiplicação. E essa multiplicação da matriz T pela matriz S vai ser uma matriz de ordem, olha aqui a ordem dela, de ordem 3 por 3. Ok? Agora, vamos verificar se a gente vai conseguir fazer a multiplicação da matriz S pela matriz T. A matriz S, que é de ordem 2 por 3, pela matriz T, que é de ordem 3 por 2. O número de colunas da matriz S, que é 3, deve ser igual ao número de linhas da matriz T, que também é 3. Então, ok, podemos realizar essa multiplicação. E o resultado dessa multiplicação vai ser uma matriz de que ordem? Número de linhas da matriz S e número de colunas da matriz 2. Vai ser uma matriz de ordem 2 por 2. Vamos agora conferir essas multiplicações. Primeiro, multiplicação da matriz T pela matriz S. Olha só quanto cálculo, né? E de onde que vem esse cálculo? Vamos voltar aqui para a nossa matriz. Nós vamos pegar aqui, ó, a primeira linha pela primeira coluna. Aí nós vamos ter 1 vezes 1 mais 1 vezes 2. Depois, a gente vai pegar a primeira linha com a segunda coluna. E aí a gente vai ter 1 vezes menos 1 mais 1 vezes 3. Em seguida, nós pegamos a primeira linha com a terceira coluna. E aí vamos ter 1 vezes 4 mais 1 vezes 1. E o mesmo a gente vai fazer com a segunda e com a terceira linhas. Vamos fazer a segunda linha com a primeira coluna, depois a segunda linha com a segunda coluna, depois a segunda linha com a terceira coluna e, por fim, fazemos a terceira linha com a primeira coluna, depois a terceira linha com a segunda coluna e depois a terceira linha com a terceira coluna. Por isso que a gente tem esse tanto de cálculo aí na multiplicação de T por S. Então, resolvendo 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 2, 2, 1 vezes menos 1, menos 1, mais 1 vezes 3, 3, 1 vezes 4, 4, mais 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2 vezes 2, 4, menos 2 vezes menos 1, 2, mais 2 vezes 3, 6, menos 2 vezes 4, menos 8, mais 2 vezes 1, 2, 4 vezes 1, 4, mais 3 vezes 2, 6, 4 vezes menos 1, menos 4, mais 3 vezes 3, 9, e 4 vezes 4, 16, mais 3 vezes 1, 3. E agora a gente só precisa realizar as somas que restaram. 1 mais 2, 3. Menos 1 mais 3, 2. 4 mais 1, 5. Menos 2 mais 4, 2. 2 mais 6, 8. Menos 8 mais 2, menos 6. 4 mais 6, 10. Menos 4 mais 9, 5, e 16 mais 3, 19. Vejam que a gente ficou
com esse resultado, uma matriz de ordem 3 por 3, uma matriz que apresenta 3 linhas e 3 colunas. Então, vejam que realmente funciona aquele critério para a gente poder multiplicar as matrizes. Primeiro, a gente verifica se é possível realizar a multiplicação. O número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz e o resultado vai ser uma matriz cujo número de linhas é a mesma quantidade do número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Agora vamos fazer a multiplicação que está faltando. Agora vamos multiplicar a matriz S pela matriz T. Aí vamos voltar aqui nas matrizes originais para ver como que a gente vai realizar essa multiplicação. Agora a gente vai pegar a primeira linha da matriz S e multiplicar pela primeira coluna da matriz T. Então, nós vamos ter 1 vezes 1 mais menos 1 vezes menos 2 mais 4 vezes 4. E aí, a gente vai fazer o mesmo processo com a segunda coluna da matriz T. Em seguida, a gente vai pegar a segunda linha da matriz S e multiplicar pela primeira coluna da matriz T e depois a segunda linha da matriz S pela segunda coluna da matriz T. Agora vamos lá para a nossa multiplicação da matriz S pela matriz T. Ficamos com 1 vezes 1 mais menos 1 vezes menos 2 mais 4 vezes 4, que vai dar 1 mais 2 mais 16. E aí o segundo elemento vai ser 1 vezes 1, que é 1, mais menos 1 vezes 2, que é menos 2, mais 4 vezes 3, que é 12. Em seguida, vamos ter 2 vezes 1, que é 2, mais 3 vezes menos 2, que é menos 6, mais 1 vezes 4, que é 4. E por fim, vamos ter 2 vezes 1, que é 2, mais 3 vezes 2, que é 6, mais 1 vezes 3, que é 3. E agora a gente resolve esse cálculo que ficou. 1 mais 2 mais 16 é 19. 1 menos 2 mais 12 é 11. 2 menos 6 mais 4 é 0. 2 mais 6 mais 3 é 11. E assim finalizamos a multiplicação da matriz S pela matriz T, que vai ser uma matriz de ordem 2 por 2. Ela vai possuir 2 linhas e 2 colunas, da mesma forma que a gente previu lá no início, quando a gente verificou se seria possível a multiplicação da matriz S pela matriz D. E essa foi a nossa aula sobre multiplicação de matrizes.